Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! O processo de emagrecimento e também o ganho de peso são influenciados por diversos fatores, sendo que um deles são os hormônios. Os hormônios têm diversos papéis dentro do nosso corpo e podem ditar o ritmo do nosso metabolismo. E é por isso que no vídeo de hoje eu fiz uma lista para te contar de 8 hormônios que eles estão diretamente ligados ao processo de emagrecimento ou então ao ganho de peso. Fica comigo no vídeo de hoje para você saber quais são esses hormônios e como que eles podem influenciar o seu corpo. Antes de qualquer outra coisa, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal e apertar o sininho que está logo aqui embaixo para você não perder nenhuma novidade do canal. Os nossos hormônios são produzidos em quantidades muito pequenininhas dentro do nosso organismo, mas essas quantidades elas são essenciais para que a gente tenha um metabolismo funcionante do jeito que ele deve ser. E é claro, né, que como tudo na nossa saúde, existem hábitos que podem modificar essa secreção de hormônios, podendo aumentar ou diminuir alguns deles. E por isso que eu trouxe hoje essa lista com 8 hormônios que são essenciais para o nosso processo de emagrecimento ou que podem prejudicar esse processo para te contar um pouquinho mais sobre eles. O primeiro hormônio da nossa lista não poderia ser outro, que é a insulina. Aqui no canal a gente conversa bastante sobre a insulina, né, a relação dela com o processo de emagrecimento. E ela realmente é fundamental quando a gente pensa nisso. A insulina ela está relacionada ao metabolismo da glicose. O que ela vai fazer dentro do nosso organismo? Quando a gente consome um alimento que tem a glicose, né, então principalmente os carboidratos, que vão ser quebrados lá no nosso sistema digestório e então ser transformados em glicose, a insulina é responsável por pegar toda essa glicose que está no nosso sangue e colocá-la para dentro das nossas células, para que a gente consiga utilizar toda essa energia, né, como forma de energia mesmo para o nosso organismo, fazer as atividades diárias, para o coração bater, para a gente conseguir caminhar, enfim. Mas o que acontece? Nem sempre a gente vai utilizar naquele momento toda a energia que a gente consumiu. Então a gente fez uma refeição e se a gente não for utilizar toda essa glicose naquele exato momento, a insulina vai estimular que o nosso corpo armazene toda essa energia na forma de gordura, lá no nosso tecido adiposo. Então se a gente tem constantemente a insulina elevada, porque a gente tem muita glicose circulante, e a gente não vai utilizar isso naquele momento, o que vai acontecer? A gente vai aumentar o nosso tecido adiposo, aumentar essa camada de gordura, porque o nosso corpo ele entende que ele precisa armazenar para algum outro momento que a gente vai precisar dessa energia. Como eu te falei, essa insulina ela vai ser liberada principalmente quando a gente consome carboidratos mais refinados, açúcares, né? Então, massas, bolos, pães, o próprio arroz branco, porque são carboidratos mais refinados, a gente libera uma glicose numa velocidade mais rápida e a gente precisa então de muita insulina. É por isso que quando a gente pensa nesses carboidratos refinados, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente vai secretar sim muito desse hormônio que vai estimular que a gente armazene mais gordura lá no tecido adiposo. O segundo hormônio da nossa lista de hoje é o cortisol. Ele é conhecido também como o hormônio do estresse. Em níveis crônicos altos, né, a gente pode ter sim algumas questões, alguns problemas no nosso corpo. Quando a gente tem o cortisol elevado de forma crônica, né, por muito tempo, a gente tem um estímulo para o nosso organismo aumentar a quebra de massa muscular e também armazenar mais energia lá no nosso tecido adiposo. E é claro que a gente trabalhar com o manejo do cortisol, né, o manejo desse estresse todo vai ser essencial para a gente baixar o nível desse hormônio. A gente precisa do cortisol, tá? É importante eu te falar isso, que ele não é o vilão da nossa história. O grande problema é quando a gente tem ele em níveis altos de forma crônica. Por isso que vai levar aí algumas questões dentro do nosso corpo. Então a gente precisa sim manejar o nosso estresse, ter uma boa qualidade de sono para que a gente tenha ali níveis ideais desse hormônio, que ele é importante no corpo, só que ele não pode estar em níveis muito elevados. Aqui no canal a gente não fala só de alimentação, a gente tem vários vídeos também falando sobre manejo do estresse, melhora da qualidade do sono, como que você pode fazer esse ritual do sono para você ter uma melhor qualidade de vida também. Então eu vou deixar para você o link na descrição aqui embaixo para você assistir logo na sequência como manejar esse estresse no seu dia a dia. Terceiro hormônio da nossa lista, na verdade é um conjuntinho, que são os hormônios da tireoide. A tireoide ela é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço, ela tem um formato de borboleta,
fica até muito bonito de se ver. E a tireoide e esses hormônios, né, eles vão ditar o ritmo de todo o nosso metabolismo. São os hormônios T3 e o hormônio T4. Então a gente precisa constantemente monitorar o nível desses hormônios através de exames de sangue, né, periodicamente ali, pra gente ver como é que tá o funcionamento dessa glândula que é tão importante. E por que a gente precisa, então, monitorar de forma constante os hormônios da tireoide? Quando a gente tem uma baixa quantidade, tanto do T3 quanto do T4, a gente tem um quadro característico de hipotireoidismo, ou seja, a nossa glândula tireoide ela está funcionando no nível abaixo do que ela deveria. E isso sim pode deixar o nosso metabolismo mais lento e favorecer o ganho de peso. Então é por isso que a gente precisa sempre estar monitorando, né, consultar com um médico para ele fazer esse cuidado aí dos teus exames para ver como é que estão os hormônios da tireoide. E é muito importante eu te falar que você nunca deve tomar os hormônios tireoidianos por conta, né? Ir lá na farmácia e comprar só para deixar o seu metabolismo mais rápido, porque isso pode sim desregular todo o seu corpo e te fazer muito mal. Inclusive, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com shakes emagrecedores, cápsulas termogênicas que a gente encontra na internet ou às vezes até mesmo em lojas que a gente vai presencialmente. Alguns desses produtos, eles colocam esses hormônios tireoidianos para deixar o nosso metabolismo mais rápido. Só que isso vai te prejudicar ali num certo nível, né? Vai deixar a nossa tireoide fragilizada. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas que a gente toma sem indicação. Então sempre consulte um médico, acompanhe como estão os seus exames para não te dar problema nenhum. E os próximos dois eu vou falar juntos porque eles estão realmente muito interligados, que são a progesterona e também o estrogênio. São os hormônios sexuais predominantemente femininos, né? Que estão totalmente relacionados ao nosso ciclo menstrual e eles vão sofrer oscilações ali de quantidades, né, ao longo do mês. Essas oscilações, elas precisam acontecer em limites ali aceitáveis, né, de acordo com o que é natural, fisiológico. Se a gente tem ali uma desregulação, tanto nos níveis de progesterona quanto de estrogênio, a gente pode sim ter um favorecimento no acúmulo de gordura corporal. E como a gente comentou, tem vários hábitos, várias coisas que a gente pode fazer na nossa rotina que também vão ditar o nível desses hormônios. Então pode perceber, se você passou por um mês, uma semana muito estressante, é normal, é natural que a sua menstruação ela atrase, né? O seu ciclo fique um pouquinho desregulado, porque a gente alterou esses dois hormônios que vão ditar o ritmo do ciclo menstrual. E é por isso que é muito importante, de novo, a gente falar sobre manejo de estresse, ter um sono de boa qualidade, uma alimentação equilibrada e, claro, né, a prática da atividade física. Então, tudo isso é importante, né, pra gente manter o nível desses hormônios sexuais femininos em níveis adequados e a gente manter o ciclo menstrual também reguladinho e, claro, não favorecendo esse acúmulo de gordura. O próximo hormônio da nossa lista é a testosterona. E eu sei que quando a gente fala em testosterona, a gente já remete à saúde do homem, né? A gente sempre pensa que o homem tem testosterona, e sim, ele tem a testosterona numa maior quantidade, mas eu preciso te falar que para as mulheres a testosterona também é muito importante. A gente vai ter em níveis menores, obviamente, mas tanto para os homens quanto para as mulheres é um hormônio super importante quando a gente pensa no ganho, no favorecimento do ganho de massa muscular. E a massa muscular, ela é um ponto super importante quando a gente fala sobre o processo de emagrecimento, né? Por quê? A massa muscular, ela é um tecido que demanda bastante energia dentro do nosso corpo. E se a gente não está estimulando, né, que essa massa muscular, ela permaneça ali, se a gente não está com esses hormônios regulados, o nosso corpo vai tentar se livrar dessa massa muscular. E é por isso que a gente precisa, assim, ter esses hormônios reguladinhos, a testosterona principalmente, e fazer ali uma atividade física que favoreça esse ganho de massa, porque a gente vai ter sim um gasto de energia maior e isso vai ser super interessante quando a gente pensa no processo de emagrecimento. E como então que a gente vai aumentar naturalmente os níveis de testosterona? A gente precisa sim ter uma alimentação equilibrada. Tem dois minerais que são essenciais quando a gente pensa na testosterona, que é o zinco e também o magnésio. Aqui no canal a gente tem um vídeo falando um pouquinho mais sobre a testosterona, como aumentar ela de forma natural, então vou deixar também o link para você assistir logo na sequência. Além de a prática de atividade física ser muito importante, a gente falou um pouquinho sobre o exercício de força, que vai ser a musculação, né, pra gente estimular a construção dessa massa muscular. E também o sono de qualidade, novamente, a gente precisa ter um sono regulado, né, dormir ali as horas
pelo menos 6, 8 horas por dia, para que a gente tenha todos esses hormônios aí acontecendo da forma mais adequada no nosso organismo. O próximo hormônio da lista, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é um hormônio super importante quando a gente pensa em regulação de fome, que é a grelina. A grelina é um hormônio secretado lá no nosso estômago e ela vai ser secretada quando o estômago está vazio, então ela vai sinalizar a fome para o nosso cérebro. Então sim, a gente precisa manter a grelina em níveis adequados, né? Porque se a gente tem um excesso desse hormônio, a gente vai ter uma fome aumentada de forma muito grande, né? Então tudo aquilo que a gente conversa aqui no canal, se você nunca assistiu os vídeos, pare um pouquinho, a gente tem várias playlists aqui que te ensinam como ter mais saciedade através da alimentação. Então, ingerindo mais fibras, acrescentando proteínas, né, na sua refeição. Então, não deixe de conferir esses vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar e a gente vai manter a grelina ali em níveis ideais. E o último hormônio que eu trouxe pra gente conversar um pouquinho é a leptina. É um hormônio que tá cada vez mais estudado, cada vez sendo falado mais sobre ela. Por quê? É um hormônio secretado lá no nosso tecido adiposo, que vai ajudar a sinalizar a saciedade para o nosso cérebro. E talvez você esteja aí pensando, bom, se eu tenho mais tecido adiposo, eu vou ter mais leptina, correto? Sim, isso é correto. Mas algo que a gente precisa falar, e que é muito curioso, inclusive, é que as pessoas que têm muito tecido adiposo, que têm um maior percentual de gordura no corpo, quanto mais leptina elas vão secretar, mais resistente o corpo fica ao efeito desse hormônio. E é por isso, inclusive, que pessoas que têm esse percentual de gordura mais alto, que têm mais leptina no corpo, mas não respondem a esse hormônio, vão ter dificuldade em se sentir saciados. Lembra que é um hormônio que vai sinalizar saciedade lá para o nosso cérebro. Então, se a gente tem muita leptina, mas não responde ao efeito desse hormônio, a gente não vai se sentir saciado. Então, a gente vai precisar consumir cada vez mais alimentos para ter essa saciedade. Então, é um cuidado que a gente precisa ter com pessoas que têm esse percentual de gordura mais alto, porque elas vão ter sim uma dificuldade maior em se sentir saciados, né? Em parar de sentir fome realmente. A gente fez uma listinha aqui de alguns hormônios que são básicos pro funcionamento do nosso corpo, né? Mas é óbvio que existem muitos outros hormônios, neurotransmissores, que estão relacionados aos processos de fome, de saciedade e até mesmo ao nosso comportamento. A gente sabe que o comportamento ele dita muita coisa no processo de emagrecimento ou até mesmo no ganho de peso. Essa listinha de hormônios que eu trouxe hoje para você são hormônios que já são estudados há muito tempo, que já tem realmente muito material sobre eles, a gente tem muita segurança de trabalhar com esses hormônios e é importante que a gente sempre rastreie eles através de exame de sangue, que são hormônios fáceis da gente fazer isso. Então é essencial que você procure por um médico, por um nutricionista que consiga fazer isso por você, que solicite ali na exame de sangue para acompanhar os níveis desses hormônios, caso você esteja sentindo muita dificuldade no emagrecimento, esteja ganhando peso de uma forma que você talvez não entenda o porquê. Então são hormônios que a gente pode sim rastrear, ficar de olho e ter esse cuidado especial que podem explicar muita coisa sobre o nosso metabolismo. Quero saber um pouquinho de você. Você já conhecia esses hormônios? Sabia que eles podiam influenciar tanto no nosso comportamento, na nossa fome e saciedade? Escreve pra mim aqui nos comentários, converse comigo. Aproveita também e já curte o vídeo pra eu saber que você gostou e que eu te ajudei. E já compartilha com aquele seu amigo que vai adorar saber tudo isso. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!